as pessoas me ligam e falam assim, Cris, eu não tenho vocabulário. Fala, não viaja, esquece, forget about it. Quem colocou isso na sua cabeça? Who put this in your mind? Welcome everyone, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje a gente vai falar como é que você vai fazer para aumentar a sua fluência em até 80% com os verbos certos. Então, a gente vai entender quais são esses verbos e por que eles são importantes. Então, aumente a sua fluência em até 80% com os verbos. E a gente vai falar de tudo isso, a gente vai falar do princípio de Pareto, nós vamos falar como é que você faz para speed up on your English e vamos falar oi aqui para o Alexandre, né? Boa noite! Boa noite, boa tarde, bom dia, wherever you are on the planet. Sejam muito bem-vindos ao Óculos Academy dos estúdios Óculos. Eu, a Cris, não, a chefe primeiro, né? A Cris, entendeu? E essa equipe maravilhosa que vocês não conseguem ver que está aí atrás das câmeras. É diretor de filmagem, diretor de arte, é um monte de gente, é um monte de erro aqui, fantástico. Ok, gente. E hoje você vai sair dessa live fluente em inglês, pode acreditar. Fica até o final que você não vai se arrepender. Na verdade, eu não digo fluente, mas você vai entender o caminho para a fluência, porque não adianta, né, gente? Todo o caminho, você só faz o caminho caminhando. Então, não adianta nada eu te falar tudo isso, eu trazer aqui toda quinta-feira um monte de informação. There's no point, né? Como a gente diz aqui, there's no point for me to give you all this information and you do nothing about it. So, you know, it doesn't matter then. You have to put it in action. Por isso que a gente fala, né, que pôr em ação é muito importante e a gente vai entender como é que a gente aciona isso também. Então, hoje a gente vai dar uma pincelada do roadmap. É o roadmap que a gente fala como é que a gente faz para aprender inglês mais rápido e com mais eficiência para ter a fluência que a gente quer. Então, eu quero trazer uma provocação para vocês. I would like to bring a provocation to this live tonight, ok? Por quê? Muita gente chega para mim, inclusive essa semana tem de bastante gente que normalmente as pessoas procuram inglês depois do carnaval, né? E é uma pena, it's a pity, because Brazil only starts after carnival and this is like lamentable. Why do I say that it's lamentable? Because you can start to work on your English now and on your goals. Because when you blink, it's halfway through the year already, ok? Então, quando você pisca o olho, já está na metade do ano, halfway through the year. Então, é importante a gente fazer, né? Ganhar o primeiro trimestre, como a gente fala. So, win the first quarter. E aí, essas pessoas que têm me procurado, como eu falei para vocês, né? Tá diferente esse ano. As pessoas já estão me procurando. Agora, antes um pouquinho do carnaval, as pessoas normalmente procuram depois. Mas como o carnaval cai em março, people are already looking for opportunities to have better opportunities at work e muita movimentação nos mercados, né? A gente vê isso em várias áreas, área farmacêutica, área financeira, área educacional, ok. Então, a gente tem muitos mitos, we have a lot of myths surrounding English learning, English language. Então, muita gente fica nos mitos do aprendizado. E aí, as pessoas me ligam e falam assim, Cris, eu não tenho vocabulário. Fala, não viaja, esquece, forget about it. Quem colocou isso na sua cabeça? Who put this in your mind? Não, mas eu sei, porque quando eu vou falar, me falta vocabulário. Então, você vai entender como é que você faz para melhorar o teu vocabulário, ok? E aí as pessoas falam assim, ai, Cris, eu esqueço. Eu aprendo, mas depois eu esqueço, porque não treina, né? A gente não tem milagre, não tem pílula mágica, por isso que a gente tem que trabalhar aqui, ó, our mind. E eu gosto dessa coisa de trabalhar a mente e pensar em novas caixas, pensar fora da caixa, novas caixas, caixa nenhuma, inclusive para o aprendizado do inglês, ok? Alright, então vamos pensar que você já era fluente com 5 anos de idade, tá bom? Você já era fluente em português. Cris, mas o que o português, que é a minha língua materna, tem a ver com inglês, né? Então, com 5 anos, você já era fluente, tá? Em português. E aí você vai para a escola, e ali é que você vai ser alfabetizado, ok? E aí, por que no inglês a gente fica tão ansioso? Why we are so anxious when we are learning another language and we think we can't understand what the other person says, ok? E por que a gente fica tão ansioso quando a gente pensa que não consegue entender o que a outra pessoa está dizendo? Aí vem várias desculpas, me falta vocabulário, eu esqueço, tal. Então, hoje a gente vai cortar um pouquinho disso e a gente vai falar muito do princípio de Pareto. Qual que é o princípio de Pareto?
O princípio de Pareto é um estudo matemático, tá? Uma lei matemática, que diz que 80% dos seus resultados, eles correspondem a só 20% dos seus esforços. E isso é verdade nas empresas, ele observou, Pareto, esse estudioso, ele observou que era isso que acontecia na maioria dos lugares. Então, eu queria que você parasse um pouquinho para pensar que quando você era pequeno lá, ou pequena, você tinha lá 20% do vocabulário e você conseguia formar quase todas as frases. Você tinha uma eloquência. Ah, mas eu não conseguia lembrar dessa palavra aí mais difícil, eloquência, né? A palavra modorrim, tá? Tô brincando, tá? Umas palavras mais difíceis não faziam parte do meu vocabulário. Mas aí, como apareciam essas palavras, eu simplesmente perguntava: o que você quer dizer com isso? Mom, what do you mean by that? Mom, I don't get it. Mom, I don't understand. Não sei, né? É aquilo. Então, como é que a gente faz isso em inglês também? Então, hoje a gente vai entender isso. E uma outra coisa que eu vou dizer para vocês. Nada vem, isso é para pensar fora da caixa, tá, gente? Eu estou usando aqui a neurolinguística para traçar um caminho com vocês, para vocês entenderem o point that I'm trying to make, ok? Então, vamos lá. Então, imagina que você está lá com uma pessoa há muito tempo. Eu e o Alexandre, a gente já está junto há tanto tempo, que às vezes o Alexandre vai falar alguma coisa, e eu sei como ele vai estruturar aquela fala, que verbos que ele vai escolher, adjetivos, advérbios, ok? E isso o que é? É a previsibilidade do nosso vocabulário. Nós não somos tão criativos. We are not so creative with our vocabulary. And this is something that I like to point out. Why? Because if you think about your vocabulary, the verbs that you repeat all the time, the nouns that you repeat all the time, the pronouns. Pronouns is a bit different because we use like to substitute nouns, right? Adjectives, verbs. Então, quais são as suas palavras de repetição? Ok? Quais são os seus vocabulários de repetição? E aí a gente fica tentando aprender aqueles vocabulários que às vezes não estão tão distantes de nós. Sometimes